Capítulo 22 1855 Hope limpou o gelo no interior da janela do hospital com o canto do avental e não pôde deixar de sorrir para a visão diante de seus olhos. A neve caíra durante a noite e, naquele momento, ao amanhecer, o porto estava lindo. Os navios tinham se transformado em fantásticos barcos de contos de fadas, com cada cabo, viga e balaustrada levemente espargido de neve. Nenhuma pegada tinha ainda estragado a brancura virgem dos convéses. Até as pranchas de acesso ao cais estavam cobertas por um espesso tapete branco. Toda a horrível feiura, sujeira e miséria do cais estava encoberta. Caixotes, carroças, barris e outros volumes foram transformados em incríveis esculturas de neve. Os penhascos escarpados e íngremes próximos ao porto tinham a aparência de um merengue gigantesco. A cena evocou lembranças de nevascas de sua infância. Ela quase podia ver Joe e Henry, cheios de animação, arrastando o trenó de dentro do galpão e discutindo sobre quem faria o primeiro passeio. Eles a levavam no trenó até o vilarejo. Ela se agarrava à cintura de Henry enquanto ele dirigia na frente, com Joe empurrando-os até o trenó ganhar velocidade, para ele saltar para dentro também. E desciam tão rápido pelo caminho que ela gritava com uma mistura inebriante de medo e alegria. Hope permanecera no hospital a noite inteira, pois tinham feito várias amputações na véspera. 2 dos pacientes haviam sentido tanta dor quando saíram dos efeitos do clorofórmio que ela ficou relutante em deixá-los aos cuidados menos ternos dos serventes do hospital. Mas eles, como todos os outros pacientes, agora estavam dormindo. E a enfermaria estava cheia dos sons de roncos, a respiração saindo, como fumaça de suas bocas, no ar frio. Ela se afastou da janela ao som de passos do outro lado da porta e viu o marido entrando. "Olhe como está bonito lá fora", disse enquanto caminhava até ele. "Foi divertido ser o primeiro a pisar na neve?" Ele dirigiu-lhe um olhar soturno. "Desculpe. Ousei falar com o eminente cirurgião", retrucou Hope com sarcasmo. "Foi por causa de uma noite sem mim para aquecê-lo? Ou apenas que ficou tão acostumado com a feiura que não reconhece mais a beleza? Se tivemos tanta neve aqui embaixo, imagine como está a situação lá em cima." Isso não ocorrera a Hope. E ela se sentiu culpada por ele estar pensando nos soldados nas trincheiras, enquanto ela recordava dias felizes de sua infância. Hope não era de se desculpar, então começou a contar a ele como Pete e Moore tinham passado durante a noite. Dei-lhes 2 gotas de ópio por volta das 2 da manhã. Concluiu ela. Eles se acalmaram depois disso. Ele assentiu e Hope teve que aceitar isso como confirmação de que aprovava ela ter administrado a única droga de que dispunham que realmente trazia algum benefício. "Você chegou muito cedo. Esperava que só viesse pelo menos daqui a 1 hora. Não consegui dormir", disse ele, "e tinha algumas coisas que precisava fazer." Seu tom era tão frio que Hope olhou para ele com mais cuidado e viu seus olhos pesados, como ficavam sempre que não dormia. Mas havia algo mais. Sua boca estava contraída em uma linha rígida e reta, um sinal seguro de que estava preocupado com alguma coisa. "O que foi?" perguntou ela. "O que aconteceu?" Ele tirou a touca e passou os dedos pelos cabelos perturbado. Hope percebeu que estava tentando ganhar tempo. "Vamos lá, conte logo", disse ela incisiva. "O tenente-coronel Lawrence veio me ver na noite passada." Ele suspirou. "Por recomendação do Dr. Anderson.
Devo me reintegrar ao regimento, no cerco de Sebastopol. Hope perdeu o chão. O Dr. Anderson estava no comando do hospital e sempre gostara de Bennett e o apreciava. Por quê? Perguntou ela ofegante. Não entendo. Por que mandar um cirurgião tão experiente lá para cima? Bennett deu de ombros. Ele não me deu motivo, mas é quase certo que alguém acha que fui favorecido por ficar aqui embaixo. Favorecido, exclamou ela, trabalhando mais de 16 horas por dia. Bennett deu uma risada tristonha. Eles fazem o mesmo lá em cima. Desconfio que ganhei a reputação de ser incômodo, sempre reclamando sobre a falta de remédios e provisões para os doentes. O tenente-coronel disse isso? Não nessas palavras, mas insinuou isso. Imagino que você não possa recusar. Mesmo tendo perguntado, ela já sabia a resposta. Uma ordem tinha que ser obedecida. Hope teve uma vertigem com o impacto da notícia. Os 3 meses que se seguiram ao furacão tinham sido terrivelmente sombrios para os soldados que faziam o cerco. Ainda que os tiros tivessem sido esporádicos e vagos de ambos os lados durante esse período, e não houvesse ataques reais, fazia muito frio com chuva, granizo e neve. O príncipe, ao afundar com todas as roupas quentes, botas e outros suprimentos de que tão urgentemente precisavam, tinha sido uma tragédia monumental, que se tornara ainda mais aparente quando o inverno se instalou. Houve menos feridos durante aquele período de 3 meses, mas o número de doentes aumentou bastante. Tanto os médicos quanto os oficiais haviam feito inúmeras reclamações, pelo fato de os homens passarem a noite inteira encharcados nas trincheiras e não terem roupas secas para trocar. Todos estavam exaustos pela falta de comida e pela fadiga de cavar trincheiras, construir fortificações e transportar equipamentos pesados até o alto das colinas. Depois de tudo isso, era desumano quererem ainda que dormissem no chão frio, embrulhados apenas em um sobretudo molhado e gasto. Todos os que trabalhavam no hospital ficaram magoados ao descobrir que os jornais de seus países estavam atribuindo a alta taxa de mortalidade dos doentes e feridos à negligência médica. A chegada muito divulgada de Florence Nightingale e suas enfermeiras em Scutari e seus relatos sobre as terríveis condições parecia ter transformado cada repórter de meia tigela em um especialista em hospitais. Muitos dos médicos mais graduados de Balaclava ficaram indignados com o fato de que fora necessária a presença de uma senhora bem relacionada, com pouca experiência médica, para estimular o governo a melhorar as condições existentes, quando seus conselhos profissionais, relatórios e pedidos de suprimentos haviam sido ignorados. No entanto, todos continuaram a fazer o melhor que podiam, apesar de cada dia ser mais uma batalha perdida. Segundo eles, os doentes e feridos eram enviados para escutar rápido demais, quando os pacientes estavam mais vulneráveis. Por mais difíceis e, de modo geral, nada gratificantes que fossem as condições no hospital de base, eram muito melhores do que as dos hospitais de campo nos Heights. Hope tinha feito 2 vezes o percurso até lá com Bennett, desde a temporada do Natal, para levar curativos e remédios muito necessários, e o que eles tinham visto os horrorizara. Todo o capim, arbusto e árvore tinha desaparecido, deixando apenas um vasto atoleiro enlameado salpicado de barracas. Os hospitais eram apenas grandes tendas. Os feridos e os doentes tinham que deitar no chão, e os cuidados que recebiam eram apenas paliativos, enquanto não fosse encontrado algum tipo de transporte para levá-los, pelos longos 10 quilômetros ladeira abaixo, até Balaclava.
às vezes nas condições climáticas mais desconfortáveis e desfavoráveis. Isso se fazia nas costas de seus companheiros. Nenhum dos homens tinha a aparência de um soldado. Eram criaturas macilentas, abatidas e infestadas de piolhos, com barbas grossas e emaranhadas, muitas vezes usando chapéus estranhos e outras peças que não faziam parte do uniforme por cima do traje oficial sujo de lama e esfarrapado. Casacos e botas russas tinham sido tirados dos mortos em Inkerman, e alguns soldados de infantaria usavam japonas navais trocadas com marinheiros. Muitos enrolavam jornais velhos nas pernas ou no corpo e os prendiam com faixas para se agasalhar. Alguns nem sequer tinham botas, apenas sacos em volta dos pés. A higiene pessoal era impossível, pois a água tinha que ser içada a uma grande distância e era preciso lutar contra a neve, gelo e chuva forte. O único combustível disponível eram raízes, mas poderia levar um dia inteiro para desenterrar apenas o conteúdo para a fogueira da cozinha. Como resultado, a carne salgada era muitas vezes comida quase crua e, sem dúvida, a responsável pelo aumento dos problemas intestinais. Apareceu o escorbuto, assim como a pneumonia e vários problemas brônquicos. E também houve muitos casos de ulceração causada pelo frio. A cólera desaparecera por enquanto, mas outras febres ainda eram igualmente predominantes. O moral estava no fundo do poço. Muitos dos homens levados para o hospital diziam que prefeririam se arriscar a morrer em um ataque a Sebastopol a continuar com aquele cerco prolongado e aparentemente sem esperança. Contavam a Bennett que às vezes suas rações não chegavam e, quando o faziam, a carne salgada e o biscoito eram tão insossos que mal podiam comê-los. Hope sentia o desespero em todos os homens com quem falava. Você vai ficar aqui, disse Bennett, o tom severo na voz, dando a entender que ela não devia discutir. Pelo menos valorizam a sua ajuda no hospital. Eu não posso ficar na casa sem você, não com todos aqueles homens. A Crimeia está cheia de homens onde quer que você vá, replicou ele com impaciência. Pelo menos os que estão na casa são conhecidos. Não posso deixar você morrer congelada ou ser atingida por tiros. Eu vou com você, repetiu ela obstinada. Odiava a ideia de ir, mas odiava ainda mais a ideia de estar separada dele. Não, Hope. Deus sabe como eu gostaria de ter você ao meu lado, mas não lá. Não é lugar para uma mulher. Mas Queenie está lá e as esposas de outros soldados também. Não, retrucou ele, a testa franzida. Seu trabalho é inestimável aqui. Vou poder descer de vez em quando e preciso saber que você está segura e confortável em nosso quarto à noite para poder me concentrar. Ela entendeu então por que ele tinha ficado, acordado a noite toda. Era com ela que estava preocupado. Seu próprio conforto não importava. Provavelmente achava que devia, aos homens de seu regimento, estar junto com eles. Sabia que ela insistiria em acompanhá-lo, mas não podia permitir que ela se expusesse ao perigo. Já preparei a mala, disse ele. Só vou esperar até poder transmitir a outros médicos detalhes sobre pacientes que tenho tratado. Por favor, não torne esta situação mais difícil para mim. Hope respirou fundo e engoliu as lágrimas. Era, afinal, a esposa de um soldado e devia se comportar de acordo. Quem vai lavar a sua roupa? Bennett abriu um leve sorriso. Vou trazê-las comigo quando vier visitar. Tenho certeza de que posso dar um jeito de sempre descer com os feridos. Agora me dê um beijo antes que os pacientes acordem. Foi um beijo agridoce e Hope se agarrou a ele tentando dissipar o medo. A fuzilaria tinha cessado com o inverno.
Mas ainda havia um ou outro franco-atirador que atirava a esmo. Vários médicos tinham morrido de doenças que apanhavam de seus pacientes, porque a higiene era muito precária. E ela também sabia que Bennett iria protestar sobre a forma insensível com que o exército tratava seus soldados rasos. Ele simplesmente não conseguiria ficar calado. Porém, acima de seu medo por ele, ela também estava zangada com os oficiais superiores, por permitirem que ciúmes banais influenciassem sua decisão. Bennett era um dos cirurgiões mais experientes e hábeis ali embaixo, e na sua ausência muitos morreriam. Qualquer um dos jovens médicos recém-saídos da faculdade de medicina e recrutados às pressas poderia aplicar torniquetes, fazer curativos de primeiros socorros ou colocar talas, pois isso era tudo o que se precisava fazer nos raids. Ela tremia só de pensar que um desses jovens inexperientes poderia ser destacado para tomar o lugar de Bennett. No início de março, um mês depois de Bennett ter sido enviado para os Heights, Hope saiu a pé da cidade para ver como ia progredindo a construção do trem do cerco. Era algo vital, pois os soldados não precisariam mais transportar eles próprios armas pesadas e munições até o fronte. Tinham trazido trabalhadores especializados em escavação e em construção de estradas e canais para acelerar o trabalho. Hope estava contente por terem mandado gente da Inglaterra para aquela tarefa. E era bom ver homens grandes e vigorosos esbanjando saúde para variar. Mas ela, como muitas outras pessoas, não concordava com o tratamento preferencial que recebiam. Não era justo que lhes dessem grandes quantidades de carne fresca diariamente, enquanto os soldados não comiam nenhuma. Nem era certo que soldados já fracos e enfermos construíssem cabanas para esses trabalhadores, quando eles próprios dormiam em barracas com goteiras. Mas Hope ficou satisfeita ao ver que tinham feito progresso. Os trilhos já haviam passado do vilarejo de Kadikoy, a quase 3 quilômetros da cidade e perto do acampamento da cavalaria. Em breve chegariam ao quartel-general. O último mês tinha sido o pior. Ela sentia muita falta de Bennett, preocupava-se com ele o tempo todo e sentia-se imensamente solitária. Quando Bennett estava com ela, as pessoas apareciam para fazer uma visita. E eles às vezes também visitavam outras. Mas agora, ela precisava ter muito cuidado. Não podia receber visitantes do sexo masculino por receio de mexericos a seu respeito. E as poucas mulheres ali ou eram tão enfadonhas que ela preferia contemplar o fogo da lareira a passar seu tempo com elas, ou tão arrogantes que tinha vontade de estapeá-las. Bennett só conseguiu descer 2 vezes, e em ambas estava tão exausto que adormeceu imediatamente depois de um banho. Cartas de casa eram a única coisa que lançavam uma luz na escuridão. Nell escrevia toda semana e, apesar de nas cartas dela haver uma frustrante falta de detalhes sobre sua vida, só de olhar sua letra grande e infantil fazia com que Hope se sentisse amada. Matt havia escrito 3 vezes, também em nome de Joe e Henry, e Amy sempre comentava sobre mexericos do vilarejo nessas cartas. As 2 cartas de Ruth foram as mais divertidas. Ela escrevia bem, com boa letra, sobre seus 3 filhos, o marido e os 2 enteados e sobre sua vida em Beth. Achava muito emocionante e via como uma grande aventura que Hope estivesse na Crimeia
e contou que se gabava disso para os amigos. Via Nell com bastante frequência e disse que ela estava desabrochando, agora que sabia onde Hope estava. Mas foram os pequenos detalhes que Ruth colocou em sua carta que mais a agradaram. Como o cabelo dela estava ficando grisalho e ela estava se tornando uma matrona, o que havia cozinhado para um jantar especial e coisinhas engraçadas que seus filhos diziam. Na segunda carta, terminou dizendo que tinham muito para botar em dia quando ela voltasse e que sempre haveria um lugar para Ellie Bennet em sua casa. James escreveu sua única carta com grande pressa, mas foi caloroso, com promessas de outra assim que tivesse mais tempo. Manifestou sua alegria em saber que Hope estava salvo e bem e contou que estava casado com Joan, que tinha sido copeira em Little Court. A filha deles tinha agora 4 anos, possuíam uma casinha na propriedade e um segundo bebê era esperado em breve. Gostaria que ela e Bennet fossem visitá-los quando voltassem para casa. Alice e Toby escreveram uma carta conjunta apenas uma vez, e Hope teve a impressão de que fora por obrigação, porque Nell mandara. Ao mesmo tempo que isso a deixava um pouco triste, era compreensível. Eles haviam entrado juntos para o serviço doméstico em Bath, quando Hope ainda era pequena, e tinham levado suas vidas bem afastados do restante da família. Nenhum dos irmãos questionou sobre seu desaparecimento. Se fosse porque Nell já tivesse explicado, ou porque não sentiam curiosidade, ela não sabia. Mas era bastante estranho passar tantos anos se preocupando com a reação deles e descobrir que não haveria nenhuma. O trem do cerco impressionava. O grande motor no alto que puxaria o trem pela parte mais íngreme do percurso já estava no local. Ela só esperava que as pessoas que afirmavam que o trem aceleraria o fim do cerco estivessem certas, assim como esperava que a notícia sobre a morte do czar Nicolau no dia anterior pudesse trazer a paz. Ver um tufo de flores crescendo à margem da estrada fez com que parasse e se aproximasse. Assemelhavam-se ao açafrão, e como eram o primeiro sinal tangível da primavera e, de fato, as primeiras flores que via ali, ela se inclinou para colher uma. São quase tão bonitas quanto você, Hope. Espantada ao ouvir seu nome, Hope levantou-se e virou-se, dando com Angus a cavalo sorrindo para ela. A última vez que o vira tinha sido em janeiro, quando ele estava transtornado de ansiedade porque os cavalos da cavalaria estavam morrendo de fome. Ela o vira mancando estrada acima na direção do acampamento da cavalaria, carregando um pesado saco de aveia nos ombros. Agora, porém, parecia em forma e diabolicamente bonito. Mesmo que sua calça vermelha estivesse inegavelmente desbotada, usada e salpicada de lama. Seu cavalo castanho estava muito magro e nem um pouco lustroso, como ela se lembrava dele em Varna. Mas foi um alívio ver que não tinha morrido durante aquele período pavoroso. Que bom ver você, disse ela, e acariciou o focinho do cavalo. Que bom ver que Brand está tendo o que comer novamente. Como vão os ferimentos? Que ferimentos? Disse ele, desmontando. Hope riu. Não ficaria bem pedir que tirasse a calça para eu ver a cicatriz, disse ela. Mas dá para notar que não o estão incomodando. Graças a você, dedos de anjo. O capitão beijou a mão dela. Por que não está lá embaixo costurando um jovem soldado que vai se lembrar do seu rosto até o fim dos tempos? Não é de admirar que Lady Hervey tenha perdido a cabeça. Hope riu.
Mas você precisa se comportar. Bennett foi mandado para junto do seu regimento nos raids, portanto não seria conveniente eu atrair falatórios. Puxando o cavalo, Angus voltou para o porto ao lado dela e falaram sobre a mudança de Bennett, a morte do czar e o enorme aumento do número de doentes entre janeiro e fevereiro. Nosso moral atingiu um nível mínimo histórico. Deveríamos ter atacado assim que chegamos aqui no ano passado. Lord Raglan é uma mulher idosa. Não consegue se decidir sobre coisa alguma. A demora serviu somente para dar tempo aos russos, para construir fortificações melhores e conseguir mais suprimentos. Agora não temos quase nenhum homem em forma em todo o exército. Até o novo grupo que chegou em janeiro parece a esta altura tão mal quanto os antigos. Mas você, Hope, está cheia de viço. Por quê? Estou? Perguntou ela surpresa. Com toda a certeza, disse ele, olhando-a com atenção. Você tomou o corpo, encontrou alguma fonte de comida que está mantendo em segredo? Ou será que se pode esperar um feliz evento? Ela se arrepiou e olhou estarrecida para o capitão. Não é um feliz evento, então, disse ele, mas quando ela não respondeu, o sorriso dele sumiu. Ah, querida, foi muito presunçoso. Sinto muito, Hope, mas a considero quase como sendo da minha família. Você me perdoa? Ele queria dizer, claro, que os homens não deviam comentar sobre coisas como gravidez. O susto dela, entretanto, não foi por causa do comentário, mas por subitamente perceber que poderia estar grávida. Bennett tinha tomado muito cuidado quando fazia um amor, pois, sem dúvida, seria uma calamidade engravidar em um lugar como aquele. Ele sempre se retirava antes de finalizarem, muitas vezes para a decepção dela. Mas na véspera de Natal não o fizera. Tinha sido uma noite encantadora, de temperatura quase agradável, com uma lua cheia grande e brilhante. Músicos de vários regimentos diferentes se uniram para tocar no cais. Os tocadores de gaita de foles dos Highlanders vieram também do seu acampamento. Durante aquela noite o cerco foi esquecido. Ouviu-se música e cantorias dos russos vindo de dentro de Sebastopol. Os franceses também estavam tocando seus instrumentos nos reites, e nenhum tiro foi disparado de ambos os lados. Os turcos mataram e assaram um boi. Havia garrafas de vinho do Porto, conhaque e rum, em profusão, e Hope dançou com dezenas de homens, pois havia poucas mulheres. Ela se banhara e pusera o vestido cor-de-rosa usado na lua de mel. E Bennett estava lindo de uniforme. Lembrou-se de ter achado que o casaco verde dos fuzileiros lhe dava um encanto libertino e ressaltava a cor dos seus olhos. Estavam bem embriagados quando finalmente foram para a cama e a cautela foi esquecida. Naquela noite, Bennett a transportou para lugares onde ela nunca sonhara estar. Só de lembrar, sentia um arrepio de prazer na espinha. Por mais que aquela noite tivesse sido mágica, logo depois eles foram atirados de volta à realidade. Janeiro foi o pior mês no hospital, um período sombrio e desesperado, com doentes chegando sem parar todos os dias. Não era de admirar que ela não soubesse se tivera suas regras naquele mês ou não. Hope, diga-me que estou perdoado? O pedido de Angus trouxe-a de volta ao presente. É claro que sim, disse ela apressadamente. Uma moça do campo como eu não tem fricotes quando um homem menciona essas coisas. Mas você ficou um pouco pálida. Ah, vamos falar de outra coisa, disse ela com impaciência. Diga-me o que tem feito. Faz tanto tempo desde a última vez que o vi. Nell lhe enviou mais pacotes de comida? Ele recebera um grande bolo de frutas no Natal, do qual levou a metade para ela e Bennett. Nada poderia ser mais saboroso, pelo menos
até que outro chegasse para a roupa em meados de janeiro, juntamente com frascos de carne picada e temperada, vários tipos diferentes de conservas, luvas e cachecóis. Já deveria estar chegando algum outro para mim por esses dias, disse ele com seu jeito brincalhão de sempre. Mas claro, agora que ela tem você para enviar suas guloseimas, não tenho passado tão bem. Continuaram sua caminhada, Angus fazendo observações sobre todas as melhorias na cidade. As condições tinham chegado a um nível intolerável, pois além de toda a desordem habitual, centenas de turcos tinham criado uma favela horrorosa atrás da rua principal. Todos os detritos que produziam e os animais abatidos eram deixados ao redor, e uma enorme quantidade de doenças graçava em seu acampamento. Também não enterravam os mortos corretamente, e isso representara um grave problema de saúde pública. Mas agora a via principal tinha sido limpa e macadamizada. Novos armazéns foram construídos e cabanas de madeira pré-fabricadas enviadas da Inglaterra tinham surgido por toda a parte nas últimas semanas. O hospital também tinha sido ampliado com novas cabanas, e outras estavam sendo erguidas para os convalescentes, junto ao antigo forte genovês, no penhasco. Angus continuou a falar sobre suas façanhas de caça na planície com alguns dos outros oficiais. Na ausência de raposas, perseguiam os muitos cachorros selvagens que vagavam pelos campos. Contou também que um dia encontraram um pequeno grupo de cossacos e lutaram contra eles, expulsando-os. A maneira como ele falava dava a impressão de que fazia parte do grupo de oficiais que Bennett mais desprezava. Homens tolos, privilegiados demais, ricos e arrogantes, que se comportavam como se ainda estivessem na Inglaterra. Mas Hope sabia que ele não era nada disso. Ela conhecera alguns de seus subordinados no hospital e sabia que dariam a vida por ele, pois o capitão se preocupava mais com o bem-estar deles do que com o próprio. Chegava a dividir o conteúdo dos pacotes recebidos de casa com seus soldados. Era entristecedor pensar que achava conveniente esconder seu verdadeiro caráter por trás de uma aparência de bufão. Eles se separaram e Hope entrou em casa para se trocar e pôr seu vestido velho do hospital. Porém, assim que entrou no quarto, sentou-se na cama e tentou lembrar quando tinham vindo suas últimas regras. Lembrava-se delas no início de dezembro, porque fora quando tinham se mudado para o quarto. Mas não conseguiu se lembrar de janeiro, nem de fevereiro. E mais preocupante, agora que estava buscando provas, percebia que Angus estava certa em dizer que ela havia encorpado, porque suas roupas não estavam tão folgadas quanto no fim do ano anterior. Até aquele momento achava que seria por estar comendo mais durante o tempo frio. O padeiro costumava lhe dar uma bisnaga inteira de pão, que Hope devorava com um pouco da geleia de Nell. Para dizer a verdade, ultimamente estava sempre com fome. E ainda havia a reação a certos cheiros. O oficial ao lado fumava charutos, um cheiro que antes lhe agradava e que agora não conseguia suportar. O cheiro de excremento de cavalos, algo com quem conviver a vida toda, de repente ficou desagradável. Seu estômago começou a se revirar de ansiedade. Se tivesse engravidado no Natal, agora devia estar com bem mais de 2 meses. Quando a barriga aparecesse, seria enviada para casa e Bennett não teria permissão para ir junto. E se ele fosse morto?
Ou se ficasse doente e morresse, o que aconteceria com ela? Hope descartou essa possibilidade. Nell a ajudaria, assim como o tio Abel e Alice. Não queria se separar de Bennett. Já era bem ruim a situação atual, mas ele estava a poucos quilômetros de distância. Quem cuidaria dele se ela fosse despachada para casa? Apanhou o espelhinho que Gussie lhe dera tantos anos antes e segurou-o ao lado do corpo para se ver de perfil. Seu abdômen estava tão plano quanto sempre fora. Quem sabe tivesse enganada. Era melhor não pensar mais naquilo. À medida que março avançava lentamente, Hope descobriu que não podia mais ignorar seu problema. Cada dia que passava ficava mais claro que ela estava realmente grávida. E não sabia se encarava o assunto com medo ou alegria. Tinha amado cuidar dos bebês recém-nascidos na enfermaria da maternidade em St. Peter. Só de pensar em segurar o seu bebê nos braços, seu coração derretia. Mas o fato é que aquele não era nem o momento nem o lugar para dar à luz. Outros homens talvez não mostrassem interesse por seus filhos, até que eles pudessem andar e falar, mas Bennett era diferente. Ele ia querer ajudar o filho a nascer e estar com ela o tempo todo. Detestaria ter que mandá-la para casa sozinha, mas ficaria aterrorizado se o bebê nascesse ali por causa de todas aquelas doenças. Se lhe contasse sobre a gravidez, ele ficaria preocupado e isso afetaria o seu trabalho. Então Hope resolveu manter segredo. Chegaram notícias de que no início de abril haveria um enorme bombardeio em Sebastopol, tanto do exército quanto da marinha. Ela viu mais grandes canhões sendo trazidos e grandes quantidades de munição. Com sorte, a ofensiva poderia acabar com o cerco e todos iriam para casa. Hope sonhava acordado o tempo todo com a volta para casa, não só para ver a família ou a Inglaterra na primavera. Queria voltar à rotina, saber o que esperar a cada dia, pois tudo ali era desorganizado e desconcertante. No fim de março, quando o clima começou a esquentar, todas as roupas de inverno destinadas às tropas, que haviam permanecido em armazéns por semanas, foram finalmente distribuídas aos soldados e cabanas de madeira substituíram as tendas do hospital de campanha. Bennett informou que os homens ficaram encantados por enfim ter novas botas, camisas meias e ceroulas de flanela, mas ficaram um tanto confusos com os pesados casacos de inverno de que não precisavam mais. Novos leitos também chegaram ao hospital com colchões e até alguns lençóis para as camas. Hope teria apreciado essas melhorias se de repente não tivesse sido transferida para uma das novas cabanas na parte de trás do hospital. Quase todos os pacientes ali eram estrangeiros, turcos, poloneses, armênios, croatas e alguns russos. E ela desconfiava que tinha sido mandada para lá por um motivo semelhante ao que fizera Bennett ser levado de volta ao seu regimento. Logo depois que o marido se foi, ela percebeu que alguns dos médicos se tornaram bastante rudes. Não respondiam quando ela fazia uma pergunta. Afastavam-se quando ela entrava na enfermaria e chamavam um servente do hospital para ajudá-los no lugar dela. Era possível, é claro, que sempre tivesse antipatizado com ela. Afinal, não era uma dama como a senhorita Nightingale ou a esposa de um soldado comum a quem poderiam pedir que fizesse o trabalho mais grosseiro. Se tivesse sido este o motivo, eles tinham disfarçado bem enquanto Bennett estava presente. Parecia-lhe que, enviando-a para uma enfermaria, onde ela não poderia se comunicar com ninguém e onde poderia ficar assustada,
esperavam que ela deixasse o hospital. Intimidadora era a melhor palavra para definir a nova enfermaria, pois os pacientes eram os homens mais rudes, muleteiros ou operários. A maioria tinha sofrido algum tipo de acidente de trabalho ou estava doente. E como eram civis, não podiam ser levados para escutarem. Por não falar inglês, o médico de plantão precisava ter um intérprete consigo quando fazia as rondas. Entretanto, se ciúmes ou preconceitos mesquinhos contra as mulheres estivessem por trás daquilo, Hope não tinha intenção de deixá-los vencer sua patética cruzada. Ao mesmo tempo que se sentia incomodada por alguns dos hábitos imundos dos homens, e praticamente todos eles estavam infestados de parasitas, eles não eram piores do que alguns dos pacientes em St. Peter. Ela conseguia lidar muito bem com a linguagem gestual e muitas vezes ficava contente por não ter que conversar, tendo tanta coisa na cabeça. Era uma enfermeira e continuaria trabalhando até o momento em que decidisse sair. Os pacientes eram mais importantes do que umas poucas pessoas intolerantes. Bennett não ficou muito satisfeito quando viu para onde ela havia sido transferida. Mas, como ele só descia uma vez por semana com os pacientes que iam ser enviados para escutar e tinha que retornar aos Heights no mesmo dia, não teve tempo para investigar. Ele estava mais feliz agora que tinha seus pacientes em uma cabana e otimista de que poderia lidar com os surtos de escorbuto, porque conseguira obter suprimentos de suco de limão. A cólera voltara a aparecer entre os soldados, mas ele acreditava que agora, com o clima e as rações tendo melhorado, a saúde melhoraria de modo geral no acampamento. Num fim de tarde, quando pegara um cavalo emprestado para voltar ao cerco, Hope perguntou se poderia ir com ele. Naquela tarde, eles tinham visto escadas de sítio e croques sendo descarregados de um navio. Então, ficou evidente que, juntamente com um bombardeamento planejado, haveria também um ataque às fortificações de Sebastopol. Ela não insistiu, apenas observou que poderia ser muito mais útil a ele no hospital de campo do que ali. Não posso concordar, disse ele, segurando um dos cachos de Hope para enrolá-lo em torno de seu dedo. Será muito perigoso assim que começar. A suavidade de seu tom de voz e a maneira desejosa como a olhava era a prova de que ele estava hesitando. Talvez não se sentisse tão convencido de que ela estivesse totalmente a salvo ali também, não em uma enfermaria cheia de estrangeiros rudes. Por um instante ela teve vontade de suplicar, tentada a desabafar sobre como se sentia isolada, como os dois serventes de sua enfermaria eram ríspidos, dizer que não podia conversar com os pacientes e que achava que estava sendo perseguida como ele fora. Mas se conteve a tempo. Se começasse a contar algumas coisas, o resto certamente se seguiria, e assim que ele soubesse sobre o bebê, nunca mais teria paz de espírito. Um bombardeio iria resultar em muitos feridos e ele precisava estar com a cabeça fria. Não era justo acrescentar mais um peso aos seus encargos. Você tem razão, é claro, disse ela com mais coragem do que sentia. Tenho mesmo que ficar aqui. É só porque sinto tanto a sua falta. Ele a envolveu em seus braços, segurando-a com tanta força que ela mal podia respirar. Sinto sua falta também, querida, mas não será por muito tempo. Com todo o poder de fogo que temos desta vez, Sebastopol não tem nenhuma chance. Em 8 de abril,
Hope estava limpando a ferida de um trabalhador croata. Ele havia machucado a mão ao descarregar um navio e não havia procurado nenhum tratamento até a mão estar gravemente infeccionada a ponto de precisar ser amputada. Ela sentiu seu paciente ficar tenso e os olhos dele se dirigiram para a porta. Quando ela se virou para ver quem chegava, percebeu que era Angus. "Me dê um momento", gritou ela. Ele ignorou o pedido. "Está sozinha aqui?", perguntou ele com extrema preocupação em seus olhos escuros. "Sim, por enquanto. Os serventes estão recolhendo as rações." Em silêncio, ele a viu limpar a ferida. Então, quando ela começou a fazer o curativo, ele se aproximou e disse algo ao paciente, presumivelmente na própria língua do homem, e pareceu amedrontá-lo. "O que disse a ele?", perguntou ela. "E como sabe falar croata?" "Sei algumas frases úteis em muitas línguas diferentes." Ele deu um sorriso afetado. "Fiz uma advertência de que se alguém aqui a incomodar, ele terá que responder por isso." "Isso não é necessário", disse ela com ar zangado. "É sempre necessário dar esses avisos aos homens, quando uma mulher bonita parece estar sozinha. De quem foi a ideia de enviá-la para esta enfermaria, Hope? E por quê?" Hope deu de ombros. O rosto dele ficou sombrio. Não é de admirar que os jornais ingleses estejam cheios de relatos de caos e má gestão por aqui. Qualquer servente poderia cuidar desses homens. Você deveria estar onde é mais importante. "Esses homens também são importantes", replicou Hope indignada. "Na minha opinião, eles deveriam estar no fim da fila para tratamento atrás de nossos soldados", disse ele rispidamente. "Mas, de qualquer maneira, você não foi mandada para este lugar para benefício deles. Quem quer que tenha sido o idiota que tomou essa decisão, tomou-a por despeito." "Pode ser." Hope estava muito consciente de 25 pares de olhos a observando com atenção e esperava sinceramente que não tivessem noção do que eles estavam falando. "Mas estou aqui agora e vou fazer o melhor que puder, até que Bennett me deixe ir com ele para Heights." "É melhor ficar longe daquele lugar", disse ele alarmado. "O baile vai começar amanhã." Hope riu do gracejo para descrever o bombardeio. "Eu não estava pensando em ir ao baile, pensei mais em ajudar com a limpeza depois." "Você deve ficar aqui em Balaclava", disse ele com veemência, enfatizando a ordem com um dedo apontado para ela. Nell vai mandar me enforcarem, arrastarem e esquartejarem se algum mal acontecer a você." Como previsto, o bombardeio começou de fato no início da manhã seguinte. Foi um dia úmido e desagradável, que se tornou ainda mais deprimente com a perspectiva de que em breve os feridos começariam a chegar. Hope, isolada nos fundos do hospital, só ouvia os estrondos, estalos e sons sibilantes, cheia de medo, desejando ter alguém com quem compartilhar sua ansiedade por Bennett. Dia e noite o bombardeio prosseguiu, incessante. Em intervalos de poucos dias havia uma trégua de umas 2 horas, para que os mortos pudessem ser sepultados. Mas, de acordo com o fluxo de baixas que chegavam ao hospital, Sebastopol ainda não havia caído. Correu um boato de que o general russo Menshikov estava morto, confirmado dias depois, e as pessoas se alegraram com a possibilidade de que isso acabasse com a guerra.
Mas os russos continuavam disparando suas armas, os feridos continuavam chegando e agora a conversa mudara para um ataque completo à cidade. A crença geral era que se os disparos não podiam derrubar Sebastopol, isto teria que ser feito com baionetas. Hope estremecia com essa ideia, pois a luta corpo a corpo significaria ainda mais carnificina. Enquanto isso, os jornais enviados de casa diziam-lhe que Lord Cardigan havia chegado à Inglaterra e fora recebido como herói. Ela mal podia acreditar no que lia, que a foto dele estava em todas as vitrines, sua biografia em todos os jornais. Tinham até copiado seu casaco de lã e o chamavam de Cardigan. Era esse o homem que ficara instalado em seu iate enquanto seus soldados tremiam de frio em barracas na planície e seus cavalos não tinham nenhum abrigo. Quando os cavalos estavam morrendo de fome e a intendência declarou que não havia transporte para levar forragem para os animais e que ele deveria mandar buscá-la ou fazer os cavalos descerem para se alimentar, Cardigan se recusou a fazer qualquer dessas coisas. Insistiu obstinadamente em manter seus homens e seus cavalos prontos para conter um ataque russo. Os soldados tiveram que impedir os cavalos de comer as correias das bridas e as caudas uns dos outros, enterrados até os joelhos na lama, o vento cortante, chicoteando seus corpos emaciados. Os soldados não podiam nem sacrificá-los para acabar com seu sofrimento, pois Cardigan tinha dado uma ordem de só abater a tiros os que tivessem ossos quebrados. Às vezes os cavalos demoravam 3 dias para morrer, agonizando deitados na lama, pois ninguém se atrevia a desafiar Cardigan, matando-os e correr o risco de ser chicoteado como punição. No entanto, as pessoas na Inglaterra achavam que aquele idiota empolado, cruel e egoísta era um herói. Hope sabia que os verdadeiros heróis desta guerra ainda estavam lá, cheios de piolhos, magros, cansados, combatendo nas trincheiras ou deitados em uma grande enfermaria em Scutari, com membros faltando. A cada dia que passava, Hope via que os médicos na unidade principal de admissão estavam no limite de sua resistência, por causa da quantidade de feridos e sua frustração crescia. Como Angus havia observado, os serventes poderiam facilmente cuidar dos homens da enfermaria onde estava. Mas, mesmo que tentasse, não conseguiria obter permissão para deixá-los e ir ajudar os feridos que chegavam. O mais desconcertante era que não conseguia descobrir quem estava tão decidido a mantê-la à distância. Dava para notar no rosto cansado de todos os médicos que a ajuda dela era bem-vinda, porém, sem exceção, repetiam obstinadamente que tinham ordens de só permitir que pessoal do exército trabalhasse em enfermarias críticas. No início de maio, Hope chegou à sua enfermaria às 6 da manhã e às 8 tinha terminado todas as suas tarefas. As rondas médicas regulares ficaram no passado, agora que o hospital estava lotado. Mas, ao encontrar um paciente, um polaco, com uma ferida infectada, foi procurar um médico, deixando os serventes distribuindo o mingau para o desjejum. Entrando no hospital principal, deparou-se com uma cena que lembrava muito o seu primeiro dia ali. Era um caos, um imenso afluxo de homens ao mesmo tempo.
Soldados trazidos em macas tinham sido colocados no chão porque não havia mais camas livres, para acomodá-los. Cada curativo de campanha que via estava ensanguentado. Homens vomitavam no chão, outros se contorciam e gritavam de dor. Quase todos tinham o rosto enegrecido pela pólvora. 4 cirurgiões estavam trabalhando na sala menor da enfermaria principal, removendo balas, estilhaços e realizando amputações, enquanto os assistentes administravam o clorofórmio. Mas a maioria desses serventes visivelmente não tinha ideia do que deveria fazer. Hope hesitou por alguns segundos. Sabia que todos no exército deviam obedecer às ordens, ao ponto da insanidade, como no caso da fatídica carga da Brigada Ligeira. Entretanto, lembrando que era de fato uma voluntária, concluiu que ninguém tinha o direito de lhe dizer o que poderia ou não fazer. Respirando fundo, assumiu o controle. Primeiro fez os serventes removerem os soldados que foram admitidos alguns dias antes e já haviam sido operados para uma das enfermarias menos cheias. Depois, instalou os feridos recentes nas camas livres, limpando a maior parte do espaço do chão. Enquanto um servente era incumbido de limpar o chão, ela instruiu outros a dar água aos feridos, tirar seus uniformes imundos e banhá-los. Talvez não possamos tirar a dor deles, explicou, mas, ao limpá-los e tentar deixá-los mais confortáveis, nós os tranquilizamos com a certeza de que nos preocupamos com eles e que serão atendidos em breve por um médico. Os médicos passaram por ela durante toda a manhã, a maioria reconhecendo sua presença com um aceno de cabeça ou uma breve saudação, mas muitas vezes havia um sorriso caloroso e agradecido. Ela continuou lavando os homens, dando-lhes de beber ou ajudando-os se estivessem vomitando. À medida que os pacientes eram trazidos de volta das cirurgias, ela os verificava regularmente, oferecendo urinóis e frascos de água. Às 2 da tarde, tudo estava novamente sob controle e, depois de instruir os serventes, ela voltou para a própria enfermaria. Quando abriu a porta, sentiu-se gelar, pois o Dr. Truscott estava examinando o homem para quem ela fora buscar ajuda naquela manhã. O médico lhe lançou um olhar ameaçador. Onde você estava? Truscott tinha chegado a Balaclava algumas semanas depois que o hospital de base havia sido instalado, de modo que não se acostumara a vê-la ajudar os pacientes em Varna, como muitos outros médicos. Hope sempre soubera que ele não aprovava a presença de mulheres em hospitais regimentais. Já fizera muitos comentários mordazes sobre ela antes. Era um homem grande e arrogante de 60 anos com um bigode enrolado, que acreditava que o alcance da assistência médica nos dias da Guerra Peninsular era bastante adequado para aquela guerra em curso. Bennett o considerava um cirurgião capaz, mas muito ultrapassado em suas técnicas. Nos últimos meses, mal tinha sido visto no hospital. De acordo com boatos maldosos, ele saía muito para andar a cavalo. Fui procurar um médico para ver o ferimento desse homem, mas estavam precisando tanto de ajuda com os feridos recém-chegados que fiquei por lá. Então a vida desse homem não era importante para você? Hope estava certa de que a infecção do polonês era apenas leve e que um atraso de poucas horas não causaria nenhum mal. Claro que sim, senhor, respondeu ela. Mas havia homens com ferimentos muito mais graves no hospital principal. Agora é você que decide quem precisa de assistência médica, é? Gritou ele. Desertar de seu posto durante o serviço é uma ofensa muito séria.
Não desertei de meu posto. Estava apenas prestando assistência em outro lugar, disse ela, a raiva aumentando. Ela gostaria de ter falado primeiro com um médico sobre o ferimento daquele polonês. Mas, mesmo que eu tivesse feito, sabia que nenhum deles teria interrompido o que estava fazendo para tratar algo que consideraria trivial. Além do mais, acho difícil ser acusada de deserção quando sou apenas uma voluntária. Não vou tolerar insubordinação, rugiu ele, fazendo com que todos os homens da enfermaria se virassem para olhar. Você sabe quem eu sou? Ela ficou tentada a retrucar. Um imbecil, mas se conteve. Sim, o senhor é o Dr. Truscott, com mais de 30 anos de experiência em medicina. Não há lugar para mulheres em hospitais regimentais. Que tipo de molenga é seu marido para trazê-la para cá com ele e depois impingi-la a nós? De repente, e sem aviso prévio, o cirurgião estava se debatendo, pois um homem tinha se esgueirado por trás dele e encostara uma faca em sua garganta. Hope arquejou estarrecida. Ela não tinha visto Assis, o pequeno croata, sair da cama e se aproximar de modo sorrateiro. Era apenas um pouco mais alto do que ela, enquanto Truscott tinha mais de 1,80 m de altura. Mas a faca parecia muito afiada. Ele não era o homem a quem Angus fizera a advertência. Mas, obviamente, todos os croatas tinham tomado aquilo como uma ordem, para proteger sua enfermeira de qualquer homem que ameaçasse. Assis não! Gritou ela. Mas Assis não baixou a faca e todos os outros homens estavam saindo das camas. Ou, se estavam em condições, sentando-se e gritando em sua própria língua. Você causou isso, disse Truscott, o rosto muito vermelho. Tire-o de cima de mim. Hope foi para trás dele por meio de sinais. Fez Assis compreender que estava bem. Segurou-o pelo braço e o levou de volta para a cama. Pousou um dedo em seus próprios lábios para indicar aos outros pacientes que ficassem calados. Quero você fora desse hospital nesse minuto, disse Truscott, esfregando o pescoço como se estivesse convencido de que fora cortado. Claramente não é alguém de confiança. Hope relanceou os olhos pela enfermaria. Os homens tinham se calado, mas estavam assistindo e esperando. De repente, percebeu que deveria ter sido Truscott o responsável por seu destino e, sem dúvida, um dos serventes tinha sido convencido a agir como delator. Era tentador dizer-lhe quanto estava sendo infantil e perguntar por que, sendo um médico tão importante, não estava lá fora tratando dos feridos graves. Mas isso provavelmente causaria problemas para Bennet, e se ela exasperasse Truscott ainda mais, poderia levar os homens a atacá-lo. Muito bem, senhor, disse ela, e mordendo o lábio para não chamar de nenhum dos nomes que Betsy lhe ensinara, saiu da enfermaria de cabeça erguida.